Cá estou eu, de volta, para fazer a análise de mais um filme de herói. E dessa vez, o que não só eu, como também o que todo mundo botou no topo das listas de filmes mais esperados de 2025, que é o Superman. Dessa vez, a versão do James Gunn, que começa de vez o novo universo DC nos cinemas e que talvez encerre, né, já que a Warner está aberta para venda, então não se sabe como se dará a continuidade desse universo, mas enfim, isso é assunto para os próximos capítulos. Bora falar hoje sobre o filme do Superman de 2025. E bem, eu sei que muita gente não sabia o porquê desse filme ser tão esperado, mas felizmente estou aqui para explicar. Primeiramente, esse é um recomeço para o universo DC nos cinemas, que por 10 anos sofreu com filmes terríveis e que deram pouquíssimo dinheiro para o estúdio, e que felizmente foi bem sucedido ao começar esse universo. Mas calma que já vou desenvolver melhor essa minha opinião, já que antes eu tenho que dizer que o segundo fator que fez esse filme ser tão esperado foi o fato de ele ser escrito e dirigido por James Gunn, que além de ser o grande chefão da DC atualmente, também é o cineasta que trouxe para nós a trilogia Guardiões da Galáxia, que é simplesmente maravilhosa, e o reboot do Esquadrão Suicida com uma versão infinitamente melhor do que o filme original. E também a série do Pacificador, que, embora tenha tido uma segunda temporada no mínimo questionável, e irei fazer um vídeo sobre ela, aguarde. A primeira temporada foi maravilhosa e uma grata surpresa do ano de 2022. Então, por tudo isso, era simplesmente impossível não esperar nada desse filme, dado o fato de que ele é feito por alguém que entende muito bem desse gênero, como também ele tinha uma responsabilidade muito grande nas costas. Então, felizmente, eu devo dizer que ele conseguiu criar efetivamente um ótimo começo para esse universo. Tenho minhas ressalvas? Sim, mas o que importa é que o filme deu muito bom. Vamos começar com o ponto principal aqui nessa minha conversa, que são as performances dos personagens. Essa que era uma crítica que não só eu, como muitas pessoas também tinham em relação à antiga versão do Superman, já que todos os personagens tinham performances fracas, desenvolvimentos rasos e contradições em relação aos personagens, já que, por exemplo, o Superman do Henry Cavill mata metade de Metrópolis somente naquela batalha do Homem de Aço. Então a impressão que fica é que o Zack Snyder estava mais interessado em farmar a aura, assim, entre aspas, do que apresentar os personagens como eles realmente são. Felizmente, isso não é um problema aqui, já que a tríade do filme, que é Superman, Lois Lane e Lex Luthor, estão muito bem representados aqui. Lex Luthor é um vilão inteligente e muito excêntrico, bem diferente daquela caricatura entregue em Batman vs Superman, cujo fato de ainda estar em início de carreira me faz perdoar alguns exageros e algumas coisas ilógicas que ele faz. A Lois Lane é um ótimo par romântico, ao mesmo tempo que esse papel dela acaba sendo um dilema para a própria personagem, fazendo com que ela tenha uma personalidade muito mais forte e seja muito mais interessante de acompanhar do que as outras versões dela em outras obras. Mas o Superman, gente, o Superman foi o que me deixou mais feliz, pois aqui o James Gunn entendeu o cerne dele. Ele é sim um cara poderoso e bom de briga. Porém, a bondade dele é o seu grande diferencial. E isso faz com que, ao invés de ser um deus indiferente à humanidade, né, Henry Cavill, né, Zack Snyder, ele seja um herói de verdade, muito mais humano do que qualquer ser humano.
Os outros personagens do filme estão muito bem aqui, com destaque especial para o Crypto, que ao meu ver é o melhor personagem do filme. Ele é muito engraçado, minha gente. Porém, em termos de performances, de fato, quem salta os olhos são o David Corenswet, a Rachel Brosnahan e o Nicholas Hoult, os quais acabo de elogiar. Então, parabéns aos três, mandaram bem demais. Sobre a história, para mim ela tem seus altos e baixos. Não significa que ela seja ruim, pelo contrário, para o gênero de filme de herói. Ela é muito boa e tem uma mensagem que, graças ao número exagerado de filmes desse gênero, ela acabou se perdendo, que é o fato de todos podemos ser heróis em nossas próprias vidas e que praticar a bondade em nossas vidas pode melhorar a nossa sociedade. E isso é muito legal de se pensar no filme. Porém, tiveram dois pontos que me incomodaram um pouco. O primeiro deles é em relação ao tanto de personagens, situações, histórias e explicações que são colocadas nesse filme, que se explica por ser um filme que se passa em um universo já formado, né? Ele começa meio que como se ele estivesse na metade da história geral do DCU. Mas assim, isso também deixa o filme muito inchado e com coisas desnecessárias para a própria trama. Coisa que, por exemplo, o primeiro filme do Homem de Ferro, lá do MCU, eu não queria comparar, mas desculpa, ele é muito mais coeso nesse ponto, né? Ele tem uma história que é mais focada nele, e não no universo da Marvel como um todo. Então aqui acabou ficando um pouco estranho. E o segundo ponto é aquela trama dos pais kryptonianos do Superman, que embora eu tenha adorado o que ele quis contar com essa história, acaba sendo um pouco contraditório com a origem de Superman nos quadrinhos. Provavelmente o James Gunn vai tentar ressignificar isso no Superman 2, que felizmente já foi anunciado para 2027, já que alguns detalhes ficam bastante nebulosos no filme, porém só o tempo dirá se isso vai se concretizar de fato ou se isso é por definitivo. E no geral, assim, a produção do filme também é boa, o uniforme do Superman é simples, porém bonito, não tem tanta textura quanto tinha os uniformes do antigo DCU, que era muito exagerado nesse ponto. A fotografia das cenas de voo e das cenas de luta também é bem inventiva. Eu sei que muita gente não gostou, mas paciência, eu gostei. Efeitos visuais muito competentes e a direção do James Gunn é muito assertiva. Apesar de eu achar que ele exagera um pouco na dose do humor. Beleza que a proposta é ser um filme mais leve, mais pra cima, mas eu acho que o Superman é um personagem que se leva muito mais a sério em relação às suas histórias. Então, acho que ele poderia reduzir essas piadas para o próximo filme. Eu acho que no geral, esse detalhe do humor é o que me faz achar que esse é um dos trabalhos de direção mais fracos do James Gunn. Ainda é melhor que filmes dele como Seres Rastejantes e Super, que eu acho bons ainda, mas que não são tudo isso. Porém, são inferiores aos trabalhos dele na Marvel e da DC feitos anteriormente. O que, repito, não significa nada, porque, pelo menos para mim, até o trabalho mais fraco dele é feito com muito amor e entrega muita qualidade. E um último detalhe só antes de terminar aqui. Esse é o filme mais quadrinhos de super-herói que eu já vi na minha vida. Ele usa muito da linguagem de quadrinho. Ele usa mais a linguagem de quadrinho do que a linguagem do cinema, por sinal, tá? Isso para algumas pessoas pode ser um pouquinho estranho, mas eu acabei gostando, porque eu acompanho sim várias histórias em quadrinhos, algumas do Superman. Então eu acho um detalhe curioso e muito criativo que foi abordado no filme. Então, para finalizar, nós temos aqui o melhor filme de Superman desde o filme de 1978 com Christopher Reeve. E também o filme que mais me divertiu esse ano, tá? Apesar de suas imperfeições,
Ele tem um final tão poderoso e tão inspirador que eu simplesmente deixo passar seus problemas assim com tranquilidade. E além disso, ele me faz lembrar que nos tempos atuais, que só temos tragédia, só temos gente ruim, gente falando do mal, tendo treta política, treta ideológica, um monte de problema no mundo. Ele nos lembra que nos tempos atuais, ser bom é punk rock. E é assim que eu termino esse vídeo, dando a nota de 8,5. Para quem achou que eu ia criticar mais o James Gunn aqui nesse vídeo, espere que já já, como eu acabei de falar, eu vou lançar um vídeo sobre a segunda temporada de Pacificador, que esse sim me incomodou bastante, mas isso é assunto para outro dia. Mas então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho aqui embaixo. Tamo junto, até a próxima. E se você não concordou com minha opinião, deixa aqui nos comentários. Mas de forma saudável, tá? Não vamos brigar não, por favor. Mas enfim, é isso. Até a próxima. E tchau.